A palavra de hoje vem, de uma certa forma, nos confrontar. O título diz assim, é uma pergunta, é uma indagação. O título nos confronta, nos pergunta se nós somos cópias de Jesus. O título nos faz essa pergunta. E eu creio que é uma pergunta que nós temos que nos fazer todos os dias. Nós somos cópias de Jesus? Se nós olhamos para as nossas vidas, olhamos para a forma como nós vivemos, olhamos para a forma como nós tratamos as pessoas, ou como nós olhamos para as situações e para as pessoas, nós devemos nos perguntar: nós somos cópias de Jesus? Ou talvez nós poderíamos mudar a pergunta: será que nós estamos tentando todos os dias, buscando todos os dias, sermos parecidos com Jesus? Sermos parecidos na forma como Ele trata as pessoas, na forma como Ele olha para as situações, na forma como Ele reage às situações. Será que nós temos buscado ser cada vez mais parecidos com Jesus? E quando nós olhamos para o significado da palavra cópia, o que significa cópia? Substantivo feminino, reprodução manual ou automática de um texto, de um documento, etc. Transcrição, imitação exata de uma obra de arte, cópia de um quadro. Quando nós olhamos para o significado de cópia, nós entendemos que é algo que não é o original, mas se parece muito com o original. E quando nós olhamos para nós não vamos ser Jesus. Jesus é o Filho unigênito de Deus, o único, não vai haver outro, gerado uma única vez, não vai ser gerado novamente. Nós nunca seremos Jesus, mas nós podemos ser parecidos com Ele. Nós podemos ser cópias de Jesus. Nós podemos ser as nossas atitudes em relação às pessoas. Nós podemos ser em relação às nossas atitudes no que diz respeito à igreja. Nós podemos ser cópias de Jesus dentro do nosso trabalho, na forma como nós lidamos com os nossos colegas de trabalho, com os nossos patrões, líderes, chefes, com as diretorias da vida. Nós podemos ser cópias de Jesus dentro da nossa família, como filhos, na maneira como nós tratamos os nossos pais, como pais, na maneira como nós tratamos os nossos filhos, na maneira como nós olhamos para a nossa família. Nós podemos ser cópias de Jesus. Nós podemos ser cópias de Jesus nos lugares mais inusitados, talvez na fila do mercado, quando você está numa fila enorme e você cede o seu lugar para alguém passar na sua frente. Você não se irrita com isso? Porque não faz sentido valorizar tanto coisas tão pequenas, ao invés de expressar o amor de Deus. Nós podemos ser cópias de Jesus quando nós estamos num caixa de mercado e a gente percebe que o caixa deu o troco errado, deu a mais. E nós falamos assim: calma aí, moça, você errou a conta aqui, ó, tem a mais. E você devolve o dinheiro para ela. E não fica quieto. Porque talvez é R$1, R$2, né? E a caixa vai pagar. E você viu, e você ficou quieto. Mas se fosse o contrário, você não ficaria. Porque é uma reação quase que imediata, quando algo nos prejudica, a gente reagir de forma defensiva e se manifestar diante daquela situação, para que a gente não saia perdendo. Mas nós podemos ser cópias de Jesus em diversos momentos em que nós vamos abrir mão de alguma coisa para abençoar outras pessoas. Quando nós vamos olhar para aquela pessoa, para aquela situação, e nós vamos colocar essa pessoa na frente de nós. Porque nós entendemos que não nos falta nada.
Nós entendemos que não nos falta nada, que não é uma fila de mercado, que não é um troco errado, que não é qualquer outro tipo de situação na qual a gente pode abrir mão, que vai fazer diferença para a gente. Porque para nós não nos falta nada, porque Cristo já é suficiente. E nós podemos ser cópias de Jesus, manifestando para as pessoas que não compreendem, porque essas que não compreendem, essas sim, vivem, e eu posso dizer assim, elas vivem porque é o que elas conhecem, e elas vivem de uma forma defensiva, autoprotetiva, de achar que realmente eles estão em primeiro lugar, porque eles não entenderam, eles não compreenderam, que o único que poderia se considerar assim, resolveu morrer por nós, resolveu se entregar por nós, sem dever nada. E ele olhou para uma humanidade condenada e falou: não, eu entrego a minha vida para que eles não entreguem, para que eles não pereçam, para que eles não sejam condenados. E essa pessoa que fez isso é Cristo. E nós, quando nascemos de novo, nós professamos a nossa fé, nós nos chamamos agora de cristãos. Nós somos cristãos, nós vivemos o cristianismo. E o que é cristão? O que significa ser cristão? O que significa a palavra cristão? Biblicamente e originalmente, o significado da palavra cristão, no grego, fala assim: pequenos cristos. Nós somos pequenos cristos. Dando o sentido de que o cristão deve ser uma cópia submissa de Cristo. A designação não está relacionada à religião de alguém, mas sim à sua identidade. A identidade que essa pessoa tem com a pessoa de Cristo. Então, ser cristão é ser pequenos cristos. Ser cristão é ser uma cópia submissa de Cristo. É olhar para Cristo, eu ver o que Cristo fez, eu ver o que Cristo faz, e eu querer fazer igual a Ele. Mas eu estou submisso a Ele porque eu tenho que ver Ele fazendo, eu tenho que saber o que Ele fez, eu tenho que ter esse conhecimento do que Ele fez, o conhecimento de quem Ele era, e tentar fazer igual. E ser imitador dEle. E a primeira coisa que Cristo nos ensina, a primeira não, mas a principal coisa que Ele nos ensina, é que o amor deve ser expressado dessa forma. Não é pensando em você, mas é pensando no outro primeiro. O segredo do casamento feliz é o quê? É o marido pensar na esposa primeiro. É nela primeiro. É ela primeiro, ela no centro ali, ó, do casamento. E a esposa pensar no marido primeiro, não nela. E ambos os dois servem um ao outro e geram a paz que excede todo entendimento. Porque ambos conhecem e entendem que não existe mais nenhuma carência, não existe mais nada que falta, porque tudo que era preciso foi preenchido. E quando Cristo morreu na cruz, Ele preencheu o vazio do nosso coração. E Ele nos encheu com a alegria dEle, Ele nos encheu com a graça dEle. E hoje nós podemos transbordar dessa graça para as pessoas que ainda não entendem. Então, ser cristão não significa participar de uma religião, ser membro de uma denominação, ser membro de uma igreja batista, ser membro de qualquer outro tipo de religião. Ser cristão é realmente dizer assim: a minha identidade é cristão. Eu sou um cristão porque essa é a minha nova identidade. É a minha identidade em relação à pessoa de Cristo. É quem eu sou em relação a Cristo. Quem Cristo me fez ser. Quem Cristo me permitiu ser. O que Cristo nos permitiu ser? Filhos de Deus. Filhos de Deus. Ontem nós cantamos lá na Igreja Batista do Avivamento. A canção que diz assim: contudo aos que creram, aos que receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos.
aqueles que creram em Jesus, aqueles que receberam a Jesus, a estes se foi dado o direito de se tornarem filhos. Então nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Então nós podemos ser cópias de Jesus. Em todos os lugares. Existem alguns lugares, não sei se você já viu, em alguns, na TV ou até em alguns canais do YouTube, em alguns lugares, praças públicas ou até nas ruas, aqueles artistas mímicos, você já viu na TV, né? Aqueles que ficam imitando as pessoas, eles fazem graça, né? A pessoa passa e sai imitando e tal, para dar risada, e tem aqueles mímicos que imitam situações e tal, e isso chama a atenção das pessoas, né? O movimento que eles fazem com as mãos, eles fingem estar sentado em nada, fingem que tem paredes, ou imitam pessoas, os mímicos. E tudo o que eles fazem chama a atenção das pessoas. As pessoas veem, uns param, filmam, postam, acham muito legal, chama a atenção. Quando nós imitamos a Cristo, nós chamamos a atenção das pessoas. E por que nós chamamos a atenção das pessoas? Porque quando nós passamos a imitar a Jesus, quando nós passamos a viver a nossa vida de acordo com como Jesus viveu, a gente começa a contrastar com este mundo. A gente começa a não se parecer mais com aquilo que a sociedade diz que é certo, que é justo. Nós começamos a nos destacar na multidão. E as pessoas começam a olhar para nós. Algumas vão olhar com curiosidade e vão querer saber o que nós estamos fazendo. Alguns vão olhar com julgamento e vão dizer que nós somos loucos. Mas a gente vai chamar a atenção das pessoas. O que Cristo fez quando Ele veio, nos seus 3 anos de ministério, foi se destacar na sociedade. A forma como Ele viveu chamou a atenção das pessoas. Chamou a atenção daqueles que o julgaram, que o julgou, que o condenou, mas chamou a atenção também daqueles que o seguiram. Porque a forma como ele viveu, a forma como ele ensinou, aquilo que ele pregava, era diferente do que a sociedade dizia que era o certo, que era o correto. E ele chamou a atenção. E ele próprio diz que não fazia nada dele mesmo, mas só fazia aquilo que via o Pai fazer. Então entenda, Jesus começava a fazer, já nos ensinava que nós deveríamos ser imitadores, porque ele olhava para Deus e ele fazia. Ele olhava para Deus e ele fazia. Ele olhava para o Pai e ele fazia, guiado pelo Espírito Santo. Cristo era 100% homem e era 100% Deus. E tudo que ele fazia, ele via o Pai fazendo. Ele não fazia porque ele queria, que era a vontade dele, a vontade humana, mas ele fazia a vontade do Pai. E mesmo no Getsemane, no momento mais difícil, em que ele orou pedindo para não fazer, ainda assim ele falou assim, mas seja feita a sua vontade, mas não a minha. Então ele fazia o que o Pai fazia. E quando nós começamos a imitar a Jesus, nós começamos a chamar a atenção das pessoas. E as pessoas começam a olhar para nós e querem saber o que está acontecendo. Por que essa pessoa é desse jeito? Por que ele está desse jeito? Por que ele não está desesperado? Por que ele não está bravo? Por que ele lida com as pessoas que o perseguem dessa forma? Por que ele não revida? Por que ele não se vinga? Por que ele deixa o cara passar na frente dele? Ele está na frente, ele tem direito. Por quê? Ele cede às outras pessoas no sentido de que parece que é perca, ele está perdendo, ele está sendo um perdedor perto daquelas pessoas. Ele está deixando as pessoas ir na frente dele, porque as pessoas não entendem que no reino de Deus é o contrário deste reino, é o contrário deste mundo. Se você continuar andando com a maré neste mundo, vai ser muito confortável. Vai viver a sua vidinha todos os dias, sem perseguição, sem julgamento, sendo aquele que você nem nada, né? Você só deixa a maré te levar. Agora, quando você começa a ser um imitador de Cristo, é quando você começa a remar contra a maré. É remar contra a correnteza. Por isso que falam assim, ser cristão é realmente se preparar para os problemas que vão surgir. Os problemas vão vir.
vão vir. E você vai vencer. Porque nós somos resolvedores de problemas. Nós somos aqueles que têm o Espírito Santo dentro de nós. Nós somos aqueles que têm a capacidade de olhar para os problemas e falar para eles assim, ó, quem são vocês diante do meu Deus, do meu Pai, que é o Criador de tudo? Que poder que vocês têm sobre a minha vida, se eu sou o filho daquele que criou tudo, daquele que é dono de tudo, daquele que tem o controle de tudo? Não é nada. Os problemas vêm, nós superamos os problemas e continuamos caminhando. Os problemas vêm, nós superamos os problemas e continuamos caminhando e testemunhamos para as pessoas a respeito de como Deus nos ajuda a caminhar diante dos problemas, diante das situações. Isso gera muita curiosidade nas pessoas. E começa a se perguntar o que essa pessoa tem. Por que ele é assim? Por que ele continua assim? Se eu fosse ele, já tinha desistido. Começam a agir tipo a mulher de Jó, né? Morre logo. Negue seu Deus e morre logo. Desiste. Para de sofrer. Mas nós somos cristãos. Nós somos pequenos cristos. Nós devemos continuar, mesmo diante das situações, com o nosso foco, com os nossos olhos fixos em Jesus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Orientação de Paulo para a igreja. Sede meus imitadores. Paulo está dizendo assim, ó, seja meu imitador, mas não meu imitador Paulo, meu imitador Luiz, meu imitador Tiago, Tainara, Tânia, Natanael, mas seja meus imitadores como também eu sou de Cristo. A partir do momento que você começa a imitar a Cristo, a agir como Cristo agia, a olhar para as situações como Cristo olhava, a viver a sua vida como Cristo vivia, a se importar com as pessoas como Cristo se importava, as pessoas vão olhar para você e vão ver em você o exemplo que elas precisam seguir. E é uma característica muito natural do ser humano precisar de um exemplo, seguir um exemplo. Desde quando nós somos crianças, nós seguimos exemplos. Nós temos os nossos pais como exemplos. Se não temos os pais, a gente vai achar alguma pessoa para ser exemplo. Se não, o pai é o avô, é um amigo, é um tio. Desde quando nós somos crianças, até o nosso estado de adulto, nós procuramos pessoas para ser exemplo. E seguimos esse exemplo. Aí tem os maus exemplos, né? Que algumas pessoas seguem também. Então você entende que é uma característica muito humana, natural, seguir o exemplo de alguém. Buscar o exemplo de alguém. Quando nós somos pais, os nossos filhos olham para nós, nós precisamos ser exemplo para eles. E nós vamos ser exemplos para eles. O que nós precisamos ser é bons exemplos para eles. Eles olharem para nós como um exemplo a ser seguido, e nós olharmos para eles e para as nossas atitudes entender que eles estão vendo e que eles estão imitando. E quando nós temos os nossos olhos focados em Jesus e nós decidimos assim, ó, eu vou seguir a minha vida agora como Jesus viveu. Eu vou buscar isso. Isso não é de uma noite para o dia. Isso não é de um mês para o outro, nem de um ano para o outro, não. Mas é uma decisão que você vai tomar para fazer todos os dias. Você vai olhar para Cristo e você vai falar assim, ó, a minha vida, eu vou caminhar como Cristo caminhou. Eu vou olhar para as pessoas como Cristo olhou. Eu vou tratar as pessoas como Cristo tratou. Eu vou amar as pessoas como Cristo amou. Porque você é resultado deste amor. Você é resultado disso. Você é semente plantada que virou fruto. Você é resultado do amor de Deus.
Porque a gente olha para Cristo e aí as pessoas falam assim, mas é difícil. Jesus era Jesus, né? O que ele fez ali, né, é difícil, é complicado, né? Não dá para fazer. Será que dá para ser imitador de Cristo? Será que a gente consegue ser parecido com Jesus? Será que é possível ser um imitador de Cristo? E aí você olha para Gênesis 1, capítulo 26. Abra na sua Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Aí a palavra de Deus vai dizer bem assim para você. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenham ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então é possível ser um imitador de Cristo? A resposta é sim. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Nós temos toda a capacidade de sermos imitadores de Cristo por meio do Espírito Santo que habita em nós. Sabe essa dificuldade que você está enxergando em ser um imitador de Cristo? Essa dificuldade que você está enxergando em viver a sua vida de acordo com o que Jesus viveu? Essa dificuldade é totalmente sua, da sua mente, em relação à sua carne e às suas possibilidades e às suas limitações. A partir do momento que você tirar os olhos das suas limitações, das suas possibilidades, daquilo que você pode fazer, dizer assim, eu me entrego ao Senhor, é o Senhor que vai agir através de mim, a partir deste momento, as dificuldades somem. As dificuldades somem. Porque por si só, não é possível. Por si só, nas suas limitações, nas suas possibilidades, não é possível. Mas ninguém pediu para você fazer sozinho. E a palavra diz que você não está sozinho. A palavra diz que a partir do momento que você nasceu de novo, o Espírito Santo de Deus habita em você. E uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez selado com o Espírito Santo, selado para sempre. E a partir dali, a sua vida, todo passo que você dá, tudo que você está passando, você vai ter sempre a orientação do Espírito Santo. Então toda a capacidade está dentro de você. Toda a capacidade está dentro de você. Tudo que você precisa é acessar essa capacidade, é tomar posse dessa capacidade e começar a decidir, a partir de hoje eu vou começar a andar como Jesus andou, a partir de hoje eu vou parar de ignorar a voz do Espírito Santo, a partir de hoje eu vou dizer para o mundo que ele não manda em mim, porque quem manda em mim é o Espírito Santo dele, é o Deus que me criou, é o Deus que me salvou, e eu vou andar de acordo com o que ele andou, para honrar a ele, para entregar tudo que eu tenho para ele, para andar como ele andou, e dizendo assim, não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Então é possível ser um imitador de Cristo. E este mundo perdido, este mundo caído, ele espera isso de nós. Ele espera que nós andemos como Jesus andou. Porque nós professamos a nossa fé. Nós dissemos que nós somos cristãos. Nós declaramos que nós somos separados. Então as pessoas olham para nós e têm essa expectativa de ver em nós o Cristo que nós professamos. Eles querem ver em nós. E não se engane, eles não estão torcendo para ver. Eles estão torcendo que a gente não mostre. A pergunta é, será que eles estão conseguindo esse resultado? Será que eles estão olhando para nós e não estão vendo Jesus? Ou estão dizendo assim, cara, esse Jesus que esse cara tem aí, eu não quero não, porque é o jeito que ele vive. E eu não quero isso aí para mim não. Se é para ser assim, eu não quero. O testemunho que nós damos de Jesus pode atrair as pessoas para ele, ou pode afastar as pessoas dele. Se o testemunho que nós estamos dando para o mundo, na forma como nós agimos, na forma como nós tratamos as pessoas, na forma como nós vivemos a fé que professamos, esse testemunho pode
atrair pessoas para Jesus, ou pode afastar as pessoas de Jesus. Mas se você decidir a viver a sua vida como Cristo viveu e ser uma cópia de Jesus, um imitador de Cristo, na sua fala, na forma de falar, na forma de tratar, na forma de viver, na forma de reagir às situações, na forma de olhar para o mundo, se você começar a imitar Cristo, você vai atrair as pessoas para perto de Jesus através do seu testemunho. Então, por que nós devemos ser imitadores de Cristo? Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, isso significa que nós fomos criados para sermos parecidos com Ele. Então, desde o momento da nossa criação, desde o momento da criação da humanidade, nós já fomos criados para sermos parecidos com Ele. Mas houve um momento, aquele tropeço de Adão, que nos separou de Deus. E por muito tempo, a humanidade ficou separada de Deus, se esforçando, tentando alcançar de novo pelo seu esforço, pelas suas obras, pelos seus sacrifícios. E muitos deles se vangloriando das obras que faziam, mas ninguém alcançou salvação. Aí Deus, com seu amor, com sua misericórdia, entrega o seu Filho unigênito, por amor a nós, e restaura essa aliança da humanidade com Deus novamente. E agora, nós temos acesso a Deus por meio de Jesus. E temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Então nós podemos ver a Cristo. Nós podemos ver a Deus, porque nós temos acesso a Ele. Então nós podemos ser como Ele, imitadores dEle, cópias dEle. Tudo que nós precisamos é conhecê-lo. Tudo que nós precisamos é conhecê-lo. Gênesis 1, 27. Gênesis capítulo 1, 27 diz assim: criou Deus, pôs o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. A semelhança a Deus já testifica a respeito que nós podemos ser parecidos com Cristo e viver a nossa vida de acordo com como Cristo viveu, porque nós temos toda a capacidade para sermos assim. Só faltava uma coisa: nascer de novo. Aí nós nascemos de novo por meio de Jesus. E agora Jesus, como nosso intercessor ao lado de Deus, à direita de Deus, vivo, ressurreto, intercede por nós, é o nosso advogado, nos dá livre acesso, leva a nossa oração a Deus, porque nós oramos em nome de Jesus. Jesus leva a nossa oração a Deus, nós temos o Espírito Santo dentro de nós temos acesso à palavra, nós podemos falar com Deus quando nós lemos na palavra, nós podemos abrir nosso coração para Deus quando nós oramos para Ele, e Ele ouve a nossa oração. Então nós podemos realmente viver a nossa vida de acordo com o que Jesus viveu. Ainda mais neste país em que nós vivemos, no país onde nós estamos. Nós temos, ainda temos livre acesso à palavra, à leitura bíblica, a cultos, a todo tipo de possibilidade de buscar conhecer a Jesus. Nós podemos orar no nosso quarto, nós podemos orar aqui na igreja, nós podemos orar em qualquer lugar. Nós podemos ler a Bíblia aqui na igreja, ler a Bíblia numa praça, num lago, nós podemos ler a Bíblia na nossa casa, nós podemos ler a Bíblia em qualquer lugar. Até no seu celular, no aplicativo, você pode parar um pouquinho e ler a Bíblia se quiser. Mas o problema é, nós precisamos decidir isso, escolher isso. De uma vez por todas, escolher ser parecido com Jesus em tudo que nós fazemos. Porque se não imitamos a Cristo, imitaremos o mundo. Essa é a nossa natureza adâmica. Quando imitamos a Cristo, manifestamos a nossa natureza nele. Isso é reino de Deus. Você entende que você vai imitar alguém. A pergunta é: quem que você está imitando? Se não é a Cristo. Quem que você está buscando? Se não é a Cristo. Em quem você está baseando as suas escolhas, as suas decisões?
a forma como você tem vivido, os seus planos, na mão de quem você está colocando? Nas suas? Ou nas possibilidades que talvez o mundo tenha te norteado a respeito de sucesso ou fracasso? De acordo com o mundo, não é fácil ser imitador de Cristo. Porque ser imitador de Cristo é ser diferente do mundo. Se você perguntar para alguém, pegar conselhos com alguém a respeito de viver uma vida como Jesus viveu, a pessoa vai dizer assim, não, isso aí é coisa do pastor. Você fica de boa aí, basta ir no culto aí todo domingo, em alguma outra atividade aí, tá tudo bem. Chegou em casa, pega a sua televisãozinha ali, o seu computadorzinho, o seu celular e segue a sua rotina. Aí, no final de semana, você dá uma mudada. Você vai ali no culto, pega a sua Bíblia, põe embaixo do braço e vem. Aí na segunda-feira você volta de novo, seu trabalho, rotina. E fica nessa vida aí, tá tudo bem. Isso o mundo está dizendo para você, ó, tá bom demais já. Tá muito bom, você fez a sua parte. É isso aí. O mundo vai dizer assim. Ok. Enquanto isso, as pessoas que não ouviram de Deus, que não ouviram de Jesus, continuam sem ouvir. Porque a Bíblia diz assim, como é que vão ouvir se não há quem pregue? Como é que eles vão ouvir se você não prega? E pregar não é vir aqui na frente, não. Você prega com a sua vida, com o seu testemunho. As pessoas olham para você e são evangelizadas pelo seu testemunho. E eles vão vir em você para entender mais. Mas já vão começar a enxergar Jesus na sua vida, a partir do momento de que quando você começar a imitá-lo. Em 1 João 2, do 15 ao 17, a palavra de Deus vai dizer assim, ó, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Gálatas 5,13. Gálatas 5,13, pode Gálatas 5,13. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. O que a palavra está dizendo é a respeito assim, nós estamos neste mundo para cumprir uma missão. Quando você nasceu de novo, começou a sua missão. Você começou a aprender mais, a ter relacionamento com Deus, a buscar mais de Jesus, a entender o seu chamado, a entender a missão e a sua função, o seu propósito dentro dessa missão. Se você olha para o mundo e para as coisas que ele te oferece, e aí você vai olhar para o seu dia, de 24 horas totais, e você vai começar a tirar todos os horários que você tem aí, que você fala que é compromisso, tipo, seu trabalho, tempo para a família, seu tempo de descanso, né? Você tem que dormir, descansar e tal. O quanto tempo te sobra que você poderia dedicar a Deus, mas talvez você dedique a outras coisas. Coisas que quem oferece? O mundo. É o lazer que você tem, né? Porque às vezes a gente entende assim, eu tenho meu tempo de lazer também. Quer dizer, o tempo com Deus não é lazer, né? O tempo com Deus é ruim. Você pegar a Bíblia ali, ler e orar, é ruim. Não é lazer. A gente tem que ter um tempo de lazer. Olha que justificativa. A gente tem que ter um tempo de lazer. Mas você olha para o seu dia total, você pode tirar razoavelmente, facilmente, 1 hora para você conhecer mais desse Jesus que te salvou. Para você conhecer mais como Jesus vivia. Para você conhecer mais a respeito do que ele ensinou. Conhecer mais a respeito de quem ele é. Conhecer mais a respeito da sua identidade em Cristo. Para daí você começar a realmente viver a sua vida pautado naquilo que ele ensinou. Se não tiver relacionamento com ele, não tem como ser como ele. É impossível você imitar alguém que você não conhece. É impossível. Por isso quem está no mundo não consegue. Porque ele não conhece. Mas subentende-se que os cristãos são pequenos cristos. Eles conhecem. Nós conhecemos. Então nós podemos viver como Cristo viveu. Nós podemos andar como Cristo andou.
E se nós quisermos sermos seguidores de Jesus, nós temos que seguir Jesus, ou seja, andar como ele anda. Estar com ele, seguindo ele, olhando para ele, vendo ele, aprendendo com ele e imitando ele, replicando o ensinamento dele. Era assim que os discípulos viviam. Eles andavam com Jesus, ficavam olhando Jesus pregar, olhando Jesus ensinar, conversavam com ele, fazia pergunta, aprendia, compartilhava uns com os outros, olhava de novo, fazia pergunta, aprendia, aí começavam a falar para outras pessoas também a respeito de Jesus, e a vida deles era assim. Um seguidor de Jesus vive assim, falando com Jesus, aprendendo dele, olhando para ele, aprendendo, pegando o que aprendeu e compartilhando com outras pessoas. É dessa forma que um seguidor de Jesus vive. Um seguidor de Jesus não é alguém que simplesmente conhece, de ver passar. Ó, lá vai Jesus, aqui lá é Jesus, ó, aqui lá. Mas não tem relacionamento. É só mais um naquela multidão de gente que tinha. Quando Jesus chegou e pregou uma palavra dura, ficou só os 12. Tinha uma galera lá, mas quando Jesus falou a verdade na cara, sumiu a multidão. Só ficou quem era seguidor. E realmente seriam os seguidores dele. Tinham em Jesus realmente o exemplo a ser seguido e que eles queriam imitar. Então, como nós podemos ser imitadores de Cristo? Primeiro passo, nascer de novo. Nascer de novo. Entregar a sua vida para Jesus. Declarar, entender que você nasceu pecador, você não tem condição de salvar a si mesmo. E que aquilo que Jesus fez, redimiu você dos pecados, por isso você crê no sacrifício de Jesus, na sua ressurreição, e a sua fé que faz com que você nasça de novo, e seja uma nova criatura, e seja filho de Deus, e receba o Espírito Santo para habitar dentro de você, e possa, a partir dali, ser um imitador de Cristo. Constância na oração. Orar o tempo todo. Você não precisa também parar no seu dia ali, uma hora de oração, tudo bem. Você marca uma hora lá no seu dia e ora, tá bom, beleza. Vou orar das 9 às 10, né? Das 10 às 11, não sei como é a hora que você dorme. Ou então vou acordar mais cedo, eu começo a trabalhar 8 horas, vou acordar, sei lá, 6 horas eu acordo, oro das 6 às 7, das 7 até quase 8 eu me arrumo para ir para o trabalho. Tá, beleza, uma hora de oração. Mas você não precisa separar o restante do seu dia e isolar isso de Deus. Você pode estar no seu trabalho e orando. Você pode estar na sua casa fazendo o almoço orando. Você pode estar lá limpando o banheiro orando. Você pode estar lá carpindo o lote orando. Você pode estar levantando uma casa e orando. Você pode estar em qualquer lugar orando, esperando uma fila de mercado ali e orando por alguém, orando pelas pessoas que estão do seu redor, orando pelo seu patrão, orando pela sua família, orando pelos seus amigos, orando pela nossa cidade, pela nossa nação, pela nossa igreja. Não tem muitos motivos de oração que você pode orar. Agora, o seu coração tem que estar aberto para isso. O seu coração tem que entender que a sua oração, ela tem poder. A sua oração sincera, a oração do justo, tem muito poder nos seus efeitos. Agora, o seu coração tem que estar realmente sincero neste momento, porque às vezes é muito mais válido estes pequenos momentos de oração durante todo o seu dia, do que você marcar uma hora do seu dia religiosamente e falar assim, está pago a oração de hoje, orei. Oro todo dia, uma hora por dia. Mas talvez é uma oração religiosa. Então, o que Deus espera de você é sinceridade. Deus espera de você é relacionamento. E que você entenda que o Espírito Santo de Deus não marca horário com você. Ele não marca horário para estar com você. Ele está o tempo todo. 24 horas por dia, 7 dias por semana. É o tempo todo. O Espírito Santo continua com você. Então, o orar, o buscar a Deus, está disponível o tempo todo, em qualquer momento. E lembre-se que nem tudo convém. Nem tudo convém. Nós vivemos uma geração de que o acesso à informação está muito fácil. Muito fácil. Nós vivemos uma geração que tem um monte de conteúdo aí que é facinho de pegar você. Fácil de tomar conta do seu tempo. Fácil de deixar você sedentário espiritualmente.
onde você não ora mais, onde você não lê a Bíblia mais. Mas você fica aí 1 hora, 2, 3, na frente de um seriado, na frente de uma programação, na frente de um jogo de Copa, na frente de uma programação de televisão aberta. Nós vemos uma geração em que você é expert em informações políticas, expert em diversas áreas da sociedade, mas calouro na palavra. Calouro na palavra. Sabe o que é o calouro? Aquele que começou agora, porque não sabe nada, ou sabe muito pouco. Mas em outras áreas é expert. E sabe por que você é expert nas outras áreas? Porque é nessas áreas que você tem investido o seu tempo. É nessas áreas que você tem buscado com afinco saber sobre. Porque é muito. Você pode olhar para você ou para as pessoas mesmo. Eu olho e olhar para mim. A gente é muito expert em ter interesse em diversas coisas e pouco interesse na palavra. Ao ponto de não conseguir manter esse relacionamento, ao ponto de dizer que talvez não é muito fácil ser imitador de Cristo. O que deveria ser natural, uma vez que nós somos cristãos. E faça tudo sempre para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. O pastor fala aqui, o seu trabalho, onde você trabalha, você precisa glorificar a Deus ali. Na sua família, você precisa glorificar a Deus. Aqui na igreja, você tem que glorificar a Deus. Quando você está andando na rua ali, no meio das pessoas, você tem que glorificar a Deus. Onde você estiver, você tem que glorificar a Deus. Tudo que fizer, glorifique a Deus. Se o conteúdo que você assiste não glorifica a Deus, corta, tira fora, não usa mais. E o problema nunca vai estar na ferramenta. O problema nunca vai estar na tecnologia. O problema está em você. Porque até um carro é uma arma na mão de um louco. Até um garfo de comer comida aqui é uma arma na mão de um louco. Então a culpa não está no garfo, a culpa não está no carro. A culpa está em quem usa. E você tem total domínio próprio de dizer assim, não, isso aqui eu não quero. Isso aqui eu não vou assistir, isso aqui eu não vou ouvir, isso aqui eu não vou fazer. Porque isso aqui não glorifica a Deus. E tudo que você for fazer, glorifique a Deus. E nunca se esqueça, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. A nossa estadia aqui é curta. Nosso tempo aqui é muito curto. Hoje nós estamos aqui, amanhã Deus é quem sabe. Então não perca o seu tempo com coisas que não edificam, que não glorificam a Deus e que não fazem você ser parecido com Jesus. Porque o seu testemunho pode atrair pessoas para Jesus, mas o seu mau testemunho pode afastar as pessoas de Jesus. Então isso é muito sério. É muito sério. Nós somos cristãos. Nós somos a igreja de Cristo. Nós temos que ser imitadores de Cristo. Olhar para Ele e andar como Ele andou. Amém? Fique de pé no seu lugar. Vamos orar. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Essa palavra vem para confrontar você mesmo. Essa palavra vem para fazer você começar a se perguntar a respeito de como está a sua vida. E essa autorreflexão, essa autoavaliação, ela é muito importante. Porque nós precisamos ser vigilantes. A Bíblia nos diz para sermos vigilantes, para vigiar todos os dias. E não cair nessa ilusão de achar que você realmente já está perfeito, porque você não está. Porque enquanto nós estivermos aqui, as tentações virão bater a nossa porta todos os dias. E a cada dia que passa, essas tentações têm sido cada vez mais camufladas, ao ponto de você olhar para elas e achar que não tem nada a ver. Ao ponto de você olhar para ela e achar que não é bem assim. Mas todos os dias você tem a oportunidade de fazer uma auto-reflexão, olhar para dentro de você, olhar para a sua vida.
e lembrar de e vive até hoje. Porque Cristo veio e morreu por nós, se entregou por nós, se sacrificou por nós, sofreu por nós, foi humilhado por nós, foi chicoteado, torturado por nós. E Ele ressuscitou por nós. E Ele está vivo ainda lá por nós, intercede por nós, é nosso advogado todos os dias. Então Ele não parou de interceder por nós, não parou de cuidar de nós. Não bastou apenas nos salvar, Ele continua cuidando de nós, porque o Espírito Santo dEle habita dentro de nós e mostra como nós devemos andar. É o Espírito Santo que é o termômetro que vai dizer para você a respeito das coisas que você faz, de que você tem feito, ou de coisas que você pode fazer. E se essas coisas realmente edificam a Deus, se essas coisas realmente te aproximam de Deus, ou se essas coisas realmente estão te afastando pouco a pouco da presença dEle, ao ponto das pessoas olharem para você e não verem diferença das outras pessoas que não creem, não ver a diferença das outras pessoas que não creem em Jesus, que não nasceram de novo, que vivem talvez em bares, em boates, em festas, se drogando, se prostituindo. Mas será que a sua diferença é só porque você não faz isso? Será que a sua diferença está só nas obras? Ou será que a sua fé realmente é prática, ao ponto do amor que você recebeu ser expressado para as outras pessoas, ao ponto de que a sua forma de olhar para as coisas, de olhar para este mundo, de olhar para as pessoas, de olhar para as situações e se reagir a elas da forma como Jesus reagiria? O Espírito Santo que habita dentro de você fala com você, Ele te ouve. Agora, o quanto você tem falado com Ele, o quanto você tem abrido seu coração a Ele, o quanto você tem se quebrantado a Ele, o quanto você tem realmente ouvido aquilo que Ele tem falado com você, porque eu sei que Ele tem falado com você todos os dias, eu sei que Ele tem ministrado no seu coração, Ele tem falado com você, Ele tem mostrado o caminho para você, o quanto você tem realmente ouvido isso, abrido mão daquilo que te afasta de Deus, daquilo que gera prazer para você, mas te afasta de Deus, ao ponto de você não ter relacionamento com Ele, ao ponto de você não conhecer a palavra, ao ponto de você não conhecer a vida de como Ele viveu, ao ponto de realmente você olhar para uma pessoa e não conseguir perdoar ela, ao ponto de você guardar mágoa no seu coração, ao ponto de você se afastar de pessoas por conta daquilo que você sentiu ou que você ainda sente e você não consegue colocar para fora esses sentimentos. E você entende que isso tem transformado a sua vida, isso tem transformado o seu caráter, isso tem transformado o seu coração. A pergunta é: o quanto você já indagou ao Espírito Santo a respeito das situações que você tem vivido, a respeito das atitudes que você tem praticado? Você recebeu o perdão, nós recebemos o perdão que nos livrou da condenação, e não foi porque a gente merecia, não, porque o que nós merecíamos era a condenação, o pecado era nosso, a separação foi por causa de nós, mas a reconciliação também foi por causa de amor a nós. Nós recebemos o perdão e nós temos capacidade de perdoar. E tudo que nós precisamos é tomar uma decisão, fazer uma escolha. Ser guiados pelo Espírito Santo. Nós já temos acesso ao Espírito Santo. Ele já está aqui dentro de nós. Tudo que nós precisamos agora é realmente viver aquilo que está dentro de nós. Viver a vida de acordo com como Ele viveu. Mas para isso nós precisamos conhecê-lo todos os dias. Todos os dias, enquanto vivermos, temos um propósito, temos uma missão. Existe algo que nós precisamos fazer. Existem pessoas que dependem de nós. Existem pessoas que vão ouvir a nós. E essas pessoas vão se entregar a Jesus por causa do nosso testemunho. Ao mesmo tempo que talvez elas não façam isso também por causa de nós. E haverá um dia que nós prestaremos conta a Deus daquilo que fazemos, daquilo que fizemos e daquilo que não fizemos, daquilo que nós negligenciamos. Por isso eu oro que você fale com o Espírito Santo agora sobre a sua vida. Entregue diante dele todos os seus planos, todas as suas ações, todas as suas escolhas,
todas as suas direções, tudo que você já fez até agora, aquilo que você precisa mudar, aquilo que precisa ser mudado, transformado, redirecionado, porque talvez em algum momento você perdeu o caminho, você achou que estava no caminho, mas faça uma autoavaliação. O quanto a sua vida tem sido parecida com a vida de Jesus, o quanto a sua vida, as suas ações, o seu coração, como é que ele está? Será que ele está totalmente curado? Ou será que ele precisa de cura? Será que você tem paz? Será que a sua alma tem paz? Os seus sentimentos? Será que você pode realmente olhar para dentro de si e existe alguma coisa que precisa ser mudada, transformada, curada? Fale com o Espírito Santo. Fale com Ele. Porque talvez seja isso que esteja te impedindo de ser uma cópia de Jesus. Talvez seja isso que esteja gritando aos seus ouvidos, dizendo que é difícil ser uma cópia de Jesus. Porque existem coisas que precisam ser curadas, resolvidas, transformadas, mudadas. E tudo isso só vai acontecer quando você entregar a sua vida totalmente, o controle da sua vida, do seu coração, do seu espírito, nas mãos de Deus, por meio do Espírito Santo. Só que é você que tem que fazer isso. É você que tem que abrir o seu coração. E não existe palavra que eu possa falar aqui agora. Não existe mais nenhuma instrução que eu possa dizer para você, para que você tenha realmente um relacionamento íntimo com Jesus, para que você possa realmente conhecê-lo e receber a cura que você precisa e a transformação que você precisa. Mas fale com Ele, entregue a Ele, abra o seu coração a Ele. Talvez não vai ser aqui, talvez vai ser na sua casa, no seu quarto, mas faça. Não tem mais tempo. Nós não temos mais tempo. O tempo está acabando. Não pense que você tem muito tempo para resolver as coisas, mas resolva tudo o mais rápido possível. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos pela tua presença neste lugar. Pai, nós te agradecemos por este culto. Te agradecemos pela oportunidade de adorar ao Senhor aqui essa noite, de levantar louvores ao Senhor, Pai, com alegria. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade de adorar ao Senhor aqui nesta igreja, Senhor, nesta cidade. Nós te agradecemos pela liberdade que nós temos de ter um relacionamento com o Senhor, Pai, mas nós oramos para que o Teu Espírito Santo nos ajude a vencer todas as distrações, todas as dificuldades, tudo aquilo que tem nos impedido de nos aproximarmos verdadeiramente do Senhor, de sermos cópias do Senhor, Pai. Espírito Santo de Deus, nos ajude, porque nós somos falhos, nós somos limitados quando nós olhamos apenas para nós. Mas quando olhamos para o Senhor, nós entendemos que a impossibilidade não existe diante da sua glória, Pai, diante do seu amor. Por isso, Espírito Santo, nos ajude a abrir o nosso coração e entregar todas as nossas feridas em suas mãos, Pai. Tudo aquilo que precisa ser transformado, tudo aquilo que precisa ser quebrado, tudo aquilo que precisa ser abandonado, Pai. Mostra para nós, mostra para a tua igreja, para que a tua igreja possa receber verdadeiramente, Pai, a presença do Senhor, e andar segundo a tua palavra, e andar segundo a voz do teu Espírito Santo, Pai, para que nós possamos ser cópias de Jesus, imitadores de Cristo, para que as pessoas possam olhar para nós e quererem ao Senhor, Pai, quererem a sua presença, quererem o seu amor, Pai. Nos livra de ser pedra de tropeço na vida de ninguém, Pai, mas que o nosso testemunho seja o bom testemunho, o testemunho da verdade, o testemunho da salvação, o testemunho da cura, o testemunho da transformação, o testemunho da libertação, o testemunho dos filhos de Deus, o testemunho daqueles que foram salvos por Jesus por meio da fé. E que a tua igreja possa, Pai, se manifestar nesta cidade, nesta nação, neste mundo, como uma igreja que leva o Evangelho de Cristo, o Evangelho da salvação. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado, Senhor. Leva-nos em paz, Pai. Abençoe a nossa semana. Abençoe o nosso trabalho, Pai. E nos dá oportunidades, Pai, para manifestarmos a sua presença em todo lugar que estivermos. Que as pessoas possam ver em nós ao Senhor, Pai, nas nossas ações, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, Pai. Nós possamos ser o exemplo para este mundo de Cristo
Jesus. O exemplo de como ter a vida eterna por meio de Jesus. De viver uma vida em plenitude, uma vida em abundância por meio de Jesus. De sermos mais do que vencedores por meio de Jesus. De sermos abençoados por meio de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa palavra. Abençoe cada família que esteve aqui representada, Pai. Abençoe cada família. Proteja, Pai, eles no retorno. Abençoe essa semana, Pai. E que cada dia seja uma oportunidade da manifestação da graça do Senhor, Pai. Muito obrigado. Essa oração que eu faço agradecida em nome de Jesus. Amém e amém. O Deus do céu é que nos fará prosperar. Amém?